depois abençoado com a Dalva. Ela acompanha vocês até o final da igreja. São quietinhos, gente. A Dani fez você chorar, e a Maria não tem nem lágrimas nos olhos, né? Tem um balde aí, chorou bastante, tá? E quinta-feira nós, deixa eu falando aqui enquanto elas passam oferta. Quinta-feira nós estamos aonde aqui? Hoje é o pastor Frank, tá? Hoje essa bênção aqui eu conheci lá em Utinga, em Santo André. Eu tive o prazer de conversar, mas até ontem a gente trocou uma mensagem, obrigado. E quinta-feira é o Chorão, esse chora bastante, né? É o Tiaguinho. Ele vai chorar e falar: tá bom, Deus, eu vou falar. Eu vou falar, é isso aí, se vocês lembrarem dele. Tiaguinho é bênção. E o Júnior Rocha também dispensa comentário, estará domingo, não falte, irmão, nossos cultos, ok? E hoje, pastor, por favor, suba aqui. Hoje ele veio só, sempre tem um segurança acompanhando ele. Hoje ele deixou eu vir sozinho. Sou. Deus abençoe, como sempre tem abençoado, mas que hoje é um pouquinho mais, tá? E a igreja será abençoada. Eu falo para você, para ninguém não ouvir, mas você também será muito abençoado hoje aqui, rapaz. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Uma alegria poder estar com os irmãos aqui nesta manhã, louvando a Deus. Eu pedi para vir aqui, viu, irmãos? Tem pregador que é convidado, tem pregador que eu fiz igual Jesus fez. Me leva lá na tua casa. Eu pedi para o pastor, para a pastora, eles tiveram misericórdia. É uma alegria vir aqui. Eu vim há alguns anos aqui, quando acho que era do lado, né? Mas é uma alegria poder nesta manhã estar aqui, servir nesta amada igreja. Deus abençoe os nossos amados pastores, pastor Miguel, sua digníssima esposa. Deus possa continuar abençoando a cada um dos meus irmãos. Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo de número 1. Versículo 6 a seguir. Então se dispôs ela e suas 2 noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembraram do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela e suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as, elas porém choraram em alta voz, e disseram: não iremos contigo, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que lhes sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu tivesse, tenho esperança
ou ainda que esta noite tivesse o marido e houvesse filhos, vocês iriam esperar até que viesse se tornar grandes? Abaster-vos-ei e tomardes por marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao teu povo, aos teus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me inste para que deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Aí serei sepultada, e faça-me o Senhor, que bem lhe aprove, e outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Amém, queridos? Esse livro de Rute é um livro muito rico. A sua história são apenas alguns poucos capítulos, 4 capítulos, mas com uma história muito rica. E o que me chama a atenção é o que os historiadores vão dizer, que o livro de Rute ele vai ser escrito depois que eles buscaram saber e conhecer um pouco sobre Davi. Queriam descobrir a origem de Davi, de onde Davi tinha vindo. Então, esse livro vai ser escrito depois de 1º e 2º Samuel. Agora, o que me chama muita atenção é que este período do livro de Rute que é escrito é o período, segundo os historiadores, o período em que Deus vai levantar a Gideão. Quando a gente lê Juízes, a partir do capítulo 6, é aquele período justamente que Deus permite que Israel seja entregue na mão dos midianitas, e que eles vão sofrer durante 7 anos toda aquela perseguição, e Israel vai empobrecer muito. E é justamente neste período em que esta família, a família de Elimeleque, juntamente com a sua esposa e com seus filhos, eles vão sair de Israel, propriamente de uma localidade chamada Belém, e eles vão ir para a terra de Moabe. A história vai nos dizer que a família de Elimeleque é uma família próspera, é uma família rica, e por isso eles conseguem, no meio da crise, ter condições de viajar. Nós temos aqui uma irmã falando sobre a questão das viagens aqui, né, que ela vai atuar. Ninguém viaja se não tiver dinheiro, principalmente em tempos de crise. Mas eles têm condições de estar fazendo essa viagem e fugindo de Belém. Quando a gente lê Amós vai nos dizer que havia uma tradição em Israel, que em tempos de crise, os mais pobres, eles tinham por obrigação, uma questão social, de ajudar os mais ricos, ajudar os mais pobres. Só que não é isso que essa família vai fazer. Pelo contrário, além dela não ajudar, ela foge. E tem um momento da nossa vida que, para a gente desobedecer a Deus, a gente só precisa não fazer o que Ele nos mandou. Quando a gente lê o livro de Jonas, a gente vai ver que Jonas ele foge
de uma missão, ele tenta, não cumpre o que Deus lhe ordenou e ainda foge da terra onde ele estava. Ele vai na direção da terra de Nínive. Ele sai de Nínive fugindo para Jope. Ele não precisava fugir para desobedecer a Deus. Era só ele não pregar. Era só ele permanecer onde ele estava e não abrir a sua boca, ele já estaria desobedecendo a Deus. Além de desobedecer a Deus em não pregar, ele ainda foge para um lugar achando que ele podia fugir dos olhos de Deus. Olha como nós somos limitados. Seres mortais como nós, achando que nós somos capazes em algum momento de fugir dos olhos de Deus. O salmista vai dizer que aonde quer que a gente for, os olhos de Deus estão lá. Se eu subir lá no monte, ele está lá. Se eu descer as mais profundezas das águas, ali ele está. Não tem como escapar dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, sobre todos os lugares. Agora, o que me chama a atenção no texto é que Elimeleque pega a sua esposa Noemi, pega seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vai para Moabe. Além de fugir, além de não ajudar quem estava precisando, agora ele foge e escolhe um lugar, uma terra que Deus amaldiçoou ela. Ele está indo para um lugar que não tem a bênção de Deus sobre aquele lugar. Deus amaldiçoou aquele povo, os moabitas, e é justamente para lá que ele vai. E tem um outro erro que ele comete gravíssimo, que como pai, nós precisamos conhecer os nossos filhos. Tu imagine você como pai, eu como pai, pegar o meu filho e levar o meu filho para um ambiente de morte, principalmente conhecendo eles, que eles são fracos, porque quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a história do nome dos 2 filhos dele, Malom quer dizer doença e fraqueza. O Quilion é aquele que falha, ou seja, ele tem 2 filhos que são fracos, e ele pega os 2 filhos deles fracos e leva para um ambiente de morte. Quando eles chegam ali, fugindo do propósito de Deus, Elimeleque morre. Mas os seus filhos casaram-se com 2 moças lá. Um casou com Orfa e outro se casou com Ruth. No passar do tempo, eles ficaram ali mais de 10 anos, numa terra onde havia maldição. Vai morrer também o Malom e vai morrer também o Quilion, porque eles são fracos e estão no ambiente de morte. Eles vão morrer. Agora fica a Noemi, juntamente com as suas 2 noras, em uma terra onde só lhe trouxe tristeza, dor, angústia na sua vida. Essa mulher perdeu o seu marido, essa mulher perdeu os seus 2 filhos. Essa mulher, quando ela olhava para Moabe, ela só lembrava de tristeza, dor e angústia. Mas o tempo passa, as coisas lá em Belém vão mudar, porque Deus vai levantar um Gideão, e esse Gideão vai ser usado por Deus lá dentro de Israel, e as coisas vão mudar lá dentro de Israel. E a história vai nos dizer no versículo 6, que Deus visitou Belém. Belém significa casa do pão. Agora, como pode na casa do pão não ter pão, faltar pão na casa de pão? É como se você fosse numa padaria e chegasse lá e não tivesse pão. Mas aqui é uma padaria, tem que ter pão aqui. Não, não tem pão, porque estava em crise. E toda vez que a crise chega em um lugar, as pessoas saem daquele lugar. Mas toda vez que Deus visita a casa, os filhos retornam novamente para casa. Olha que eu acho interessante, eu estava lendo esse texto e fiquei pensando. Eles ficaram sabendo, a Noemi, toda ferida, toda cheia de trauma, cheia de dor, ela ficou sabendo que Deus tinha visitado Belém. Olha isso aqui. Ela está distante, mas a notícia chega lá, até o ouvido.
Você sabia que lá em Belém as coisas estão diferentes? Deus visitou aquele lugar. Eles estão vivendo um tempo de provisão, de restauração extraordinário. Só que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, me ajuda a entender isso aqui, Jesus. Porque a minha mente, né, irmão, é muito rasa demais e a Bíblia é muito profunda. Para mim entender é difícil. Ela pega e resolve voltar. Toda ferida, toda machucada, mas ela resolve voltar. Porque tem pessoas que tem hora que está dentro de um ambiente de morte, mas ela não quer sair dali. Ela insiste em permanecer naquele lugar. Mas a ferida, toda machucada, a Noemi se levanta e fala: eu vou voltar para Belém. A Bíblia diz que Noemi se levanta e começa a ir na direção de Belém. Quando ela se levanta indo na direção de Belém, as suas 2 noras disseram para ela: nós vamos contigo. Nós também vamos também. Quando elas estão, o texto diz com clareza que elas estão no caminho em direção a Judá, em direção à terra onde Deus havia visitado. Quando elas estão caminhando, a Noemi, ela vai começar a dar alguns conselhos para as suas 2 noras. E o grande problema de tudo isso é que ela está ferida. E pessoas feridas, elas não conseguem curar outras. A grande maioria das vezes é assim. Quando você conversa com alguém que está muito ferido, muito machucado, ela demonstra na sua fala a sua dor, as suas feridas, e ela começa a falar, compartilhar aquilo que ela está passando. Porém, a Noemi, ela quer o bem das suas noras, e tem conselho que vem de pessoas que até que nos amam, que quer o nosso bem. Porém, o conselho não vem da parte de Deus. A mensagem que sai da pessoa, a intenção é boa, mas ela não provém do coração de Deus, não provém da direção, não há um direcionamento de Deus. E o texto vai nos dizer que ela começa a aconselhar suas noras. O primeiro conselho que ela vai dar, ela vai dizer: olha, é melhor vocês voltarem. Porque eu já sou uma mulher velha, não tenho mais nada para oferecer para vocês, eu nem sei o que me aguarda quando eu chegar lá em Belém, não sei o que está me esperando lá. Se vocês forem comigo, ainda que eu tenha ainda um pouco de esperança de me casar novamente, se eu me casasse hoje, eu arrumasse o marido hoje, conhecesse ele hoje, e ficasse grávida hoje, ainda hoje eu ficasse gestante, porventura vocês iam esperar esse menino nascer, tornar-se grande, para vocês se casar com ele? É melhor não, é melhor voltar. O texto diz que as 2 abraçam ela, choram e diz: não, nós vamos permanecer com você, nós vamos voltar e vamos ir até o final, nós vamos com você até Belém. Elas caminham um pouco mais. Noemi olha para aquelas meninas de novo e pensando: que vai, eu já não sei o que vai ser de mim. Imagina, irmão, só para você entender, nós estamos aqui em São Paulo hoje e de repente você pegar e falar: vou lá para o Nordeste, para uma cidade que eu nunca ouvi, ou que ainda que você conhecesse, que é o fato deles. Você levar pessoas com você sem emprego, sem casa, sem nada, sem oferecer perspectiva nenhuma para essas pessoas, é difícil. É isso que Noemi está dizendo. Noemi olha para elas de novo e fala assim: filhas, é o seguinte, eu vou conversar com vocês de novo. Volte para o seu povo, volte para os seus deuses, volte para a casa de vocês, e que Deus tenha misericórdia de vocês e abençoe a vida de vocês. Só que o texto vai dizer que quando ela fala aqui na segunda vez, Orfa pega, olha isso aqui, Orfa pega
olha para sua sogra, abraça ela, chora, dá um beijo e volta. A órfã volta. Elas estão no caminho, as duas, juntamente com Noemi. E uma resolve voltar. Não se assuste, na nossa caminhada, ao longo dela, pessoas que vão estar conosco no caminho, muitas delas no meio do caminho vão parar e vão deixar. E você talvez, na sua memória, você vai se lembrar de alguém que no meio da tua caminhada parou, no meio da caminhada desistiu, no meio da caminhada abandonou a tua fé, deixou de servir a Deus, deixou de servir a Cristo. Mas eu quero glorificar a Deus, é pela tua vida que está aqui. Ferida, machucado, quebrado, todo arrebentado, passando por luta, talvez vivendo o pior momento da tua história, da tua caminhada, mas você está caminhando na direção, acreditando que o Deus que te chamou, que o Deus que te escolheu, Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias, e você segue caminhando, segue avançando, segue lutando, segue acreditando que a última palavra quem dá ainda é Deus. Quando a órfã volta, e é interessante observar a história de uma e a história de outra. A órfã volta, e a Bíblia vai nos dizer que nunca mais nós ouvimos falar nada a respeito dela. Eu vou dizer um negócio aqui para você. Quem chega lá no final não são os mais talentosos, não são os mais preparados, são aqueles que perseveram. Lembra daquele filme lá do Rocky Balboa? Quando ele está treinando, e em uma das falas ele fala para você: a questão não é saber o quanto você aguenta bater, o quanto você vai aguentar apanhar. É quantas vezes você vai cair e vai levantar de novo. É quantas vezes você vai sentir a ferida e tudo à sua volta dizendo: para. Desista, não vai dar certo para você. Deus não te chamou para esse negócio, as coisas não vão fluir, mas lá dentro você está acreditando. Deus é fiel e Ele é poderoso para fazer algo extraordinário que os homens não podem fazer. As mãos de um Deus imbatível, ela vai me conduzir. A história diz que órfã volta e nunca mais a Bíblia menciona ela. Porque quem volta no meio do caminho, quem desiste no meio da caminhada, a história dela termina ali. Foi Jesus quem disse assim: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Se você colocou a mão no arado, se você sente que Deus te chamou, que Deus te vocacionou, que você foi alcançado pela graça dele para ser salvo, aconteça o que acontecer, continua caminhando, continua se arrastando. Se der para andar, anda. Se der para correr, corra. Mas se não der para andar e correr, se arraste. Está permitido você sentir angústia, está permitido você sentir dor, está permitido você sentir desânimo, está permitido você sentir vontade de parar, mas está proibido você abandonar o projeto que Deus tem na tua vida. Está proibido você largar a chamada de Deus. Continua caminhando. Enquanto você caminha, Deus trabalha em favor da tua vida, em favor da tua casa. Enquanto você caminha, enquanto você adora, Deus vai abrir o céu te dando graça, te dando força, e a obra de Deus vai avançando, e o nome de Deus vai sendo glorificado. Continua caminhando. Continua caminhando. A fala de Noemi para Ruth e para Orfa é de alguém que quer ajudar, mas não provém de Deus. Em algum momento da tua caminhada você já ouviu bons conselhos, mas mesmo sendo um bom conselho, ele não vinha da parte de Deus. Eu me recordo que um período da minha vida, eu sirvo a Deus na mesma igreja há muitos anos, há mais de 25 anos, e teve um período que aconteceu momentos difíceis, e acontece até ministerialmente, e eu me recordo que um grande amigo e um grande conselheiro, ele falou comigo: para você aí já era.
Vá congregar em outro lugar. E eu me recordo que aquela fala ficou na minha mente. E durante alguns dias eu comecei a olhar. Onde eu vou congregar, né? Eu vou sair daqui. Porque de fato aqui para mim já era. Ele está certo. A fala desse amigo, ele é um homem de Deus. E eu pensando, ele é um homem de Deus. Ele me deu um conselho querendo o meu bem. E eu falei, não, de fato já não tem mais o que fazer aqui. Não é melhor sair. Mas um dia orando, eu ouvi uma voz dizendo lá no íntimo da minha alma: quem te chamou não foi o homem. Quem te escolheu não foi o homem. Continua caminhando. Te fiz uma promessa e vou cumprir a promessa que eu te fiz. Continua caminhando. Durante meses, até anos, parecia que as coisas não iam fluir. E volta e meia eu lembrava da voz de Deus e também lembrava da fala do amigo: aqui para você não tem mais jeito, não vai. E eu vendo gente passando, gente indo. Parecia que as coisas fluíam para todo mundo. Mas aquela voz dizia: permaneça. Permaneça. Essa voz está dizendo ao teu coração nesta hora: não ouça o que você está ouvindo ao seu lado, continue olhando para Ele, acreditando na palavra dEle, confiando naquilo que Ele te falou. Deixa os ruídos externos continuar falando. Continua a tua caminhada. Não estou vendo nada. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Aparentemente está tudo travado. Deixa com aparentemente as coisas parecer que está travado e vá caminhando. Porque enquanto você caminha, Deus vai trabalhando. Enquanto você se move, o céu se move ao teu favor. Sabe o que é caminhar por fé? É você olhar para um lugar que não tem chão e colocar o pé e Deus colocar o chão. Você vai colocando, não tem chão, Deus coloca o chão. Deus está dizendo nesta manhã, alguém aqui nesta casa, e fala: Deus na minha boca às 11h09 da manhã. Continua caminhando, continua seguindo. Quem te chamou não foi o homem, quem te prometeu não foi o homem. A promessa quem te fez foi o Senhor, e fiel é Deus para cumprir com a sua palavra. Recebe essa palavra em nome de Jesus nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Tem duas gerações aqui. Uma geração que para e a outra geração que continua. A geração de órfã, ela para no meio do caminho. A geração de órfã, ela interrompe projetos de Deus, porque se ela continua a sua caminhada, a história dela também ia ser escrita. Sabe por quê? Nós servimos um Deus que tem prazer em nos abençoar. Você acha que se órfã saísse lá de Moabe e fosse lá para Belém e dissesse, como Ruth disse, Deus não iria abençoar? Deus iria abençoar certamente, porque o prazer de Deus é abençoar a tua casa, abençoar a tua vida. O prazer de Deus é ver a sua casa abençoada, a tua família próspera, para a glória de Deus. Para uma e a outra continua. Elas caminham um pouco mais, aí Noemi olha e fala assim: ô Ruth, minha filha. Existia uma relação de muito carinho ali. Ô filha, faz como a outra fez. Volta também. Tu já pensou que você está caminhando e alguém está olhando e está dizendo: você não faz igual fulano? Por que você não fez igual aquela irmã lá que fez tal coisa e parou? Você não faz igual aquele outro irmão, tem hora que usa até exemplo. Você não faz igual aquele pastor que fez aquilo e parou, largou tudo. Irmãos, você não é todo mundo. Você não é igual, você é alguém diferente. Deus não criou. O projeto que Deus tem na tua vida é diferente do que tem na minha. Então segue a tua caminhada, vai chorando aí que eu choro de cá. E vamos, se a gente se encontrar no meio da caminhada aí, pastor Miguel, um olha para o outro, bate no ombro do outro.
Que Deus te dê força, te dê graça. Pega a tua cruz, segue a tua caminhada e vamos caminhando. Eu oro por você lá em São Bernardo, você ora por a mim aqui no Grimaldi, e a obra de Deus vai avançando, o nome de Deus vai sendo glorificado. A gente vai ajudando um ao outro, liberando a palavra do céu, dizendo. A Noemi fala, melhor voltar. Volta. Faz igual a órfã fez, volta também. Para também, desiste também. É melhor, vai ser melhor para você. Tem nada para te oferecer. Aí, irmãos... Aí eu quando eu olhei para o texto, falei, Jesus, me ajuda aqui, Jesus. A Ruth olhou para Noemi e falou assim, de fato, você não tem nada para me oferecer mesmo. Mas eu não estou indo para lá por sua causa não. Eu estou indo para lá por causa do teu Deus. Se você está caminhando ferida para um lugar onde tem restauração, eu vou caminhar ferida com você para este mesmo lugar. Lembra do pródigo? Quando ele estava lá cuidando dos porcos, olhando para a comida que os porcos estavam comendo e desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Porque ele tinha perdido tudo, estava numa terra que estava em crise, e ele começa a desejar comer aquela comida, e a Bíblia vai nos dizer que ele olha e fala assim, quantos jornaleiros, ele usa duas figuras, trabalhadores e jornaleiros, lá do meu pai tem fartura de pão e eu aqui, padecendo necessidade. Eles não são nem filhos. Ele cita duas classes, ele cita empregados e jornaleiros. Sabe o que era jornaleiro? Jornaleiro é aquilo que a gente chama hoje, agora tá chique, né? É freelance. Mas antigamente era fazer bico, né? Agora, eram os freelance. Tinha carteira registrada, nada não. De vez em quando ia lá trabalhar. Ele está dizendo, até aqueles que vão de vez em quando na casa do meu pai, tem fartura de pão. E eu aqui que? Eu filho. Ele lembra quem ele é. Não esqueça quem você é filho. Aconteça o que acontecer, você é filho. Pode cair, pode se quebrar todo, pode estar tudo arrebentado, mas você é filho. E outra coisa, momento não nos define. Momento não define as pessoas. Talvez você está passando por um momento, mas isso não define quem você é. Você está passando, e essa é a raiva do diabo, que o diabo sabe que você está passando por um processo, que daqui a pouco as coisas vão mudar novamente, daqui a pouco você vai estar de pé novamente, daqui a pouco você vai estar restaurado novamente, daqui a pouco a tua família vai estar restaurada novamente, daqui a pouco a porta vai estar aberta novamente. Essa enfermidade que está no teu corpo não faz parte do teu corpo, ela vai sair do teu corpo e você vai voltar a ter saúde. Eu posso até estar doente, mas eu não sou doente. Eu não nasci doente. Essa doença vai sair do teu corpo. Levanta a tua mão que eu vou profetizar que vai haver cura. Vai haver cura na tua alma. Vai haver cura nas tuas emoções. Vai haver cura das feridas que estão abertas. O Deus que te chamou, Ele cura nesta manhã. Há uma unção de cura sobre esta casa. Recebe a presença de Deus sobre a tua vida agora. Deus ainda cura ansiedade, Deus ainda cura síndrome do pânico, Deus ainda cura depressão. Você vai voltar a dormir novamente em paz, você vai largar esses remedinhos em nome de Jesus. Eu estou profetizando, você vai colocar a cabeça no teu travesseiro e vai ter uma noite de sono abençoada. Ainda hoje eu estou profetizando aqui. Deus visita a tua saúde hoje. Aleluia, aleluia.
A Bíblia nos diz que Ruth olha para ela e fala: deixa eu te falar uma coisa. Não insista mais comigo sobre esse negócio. Eu estou decidida a ser a protagonista da minha história a partir de hoje. Eu tomo uma decisão. Sabe o que Ruth está dizendo? Eu tomo uma decisão hoje. Voltar nunca mais. Moabe na minha vida nunca mais. Eu vou para este lugar onde Deus visitou. Eu posso não ser filha deste lugar. Eu posso não viver neste lugar. Eu posso não ter nascido neste lugar. Mas o Deus que você serve também vai ser o meu Deus. O teu povo também vai ser o meu povo. Aonde quer que você pousar, eu pouso ali. O que você comeu, eu como. O que você bebeu, eu bebo. Onde você dormir, eu durmo. E eu vou te falar uma coisa. Eu tomei uma decisão a partir de hoje. A única coisa que nos separa é a morte. A única coisa que pode nos apartar uma da outra aqui é a morte. Sabe por quê? Eu quero viver algo novo na minha vida. Eu quero viver um tempo novo de Deus na minha vida. Ruth está olhando para Moab, está olhando para aquela região de Moab, está dizendo: não, ali só tem morte, ali só teve destruição, ali só teve percas para a minha vida. Eu vou para um lugar onde Deus vai mudar a minha história. Eu quero te desafiar você em nome de Jesus. Sai desse meio, desse ambiente de morte, de confusão. Se levanta e vá caminhar para uma direção, para viver coisas novas de Deus para a tua vida. Há um projeto de Deus para a tua vida. Deus projetou algo novo para você. Viva isso de forma intensa. Sabe o que é motivação, irmão? É um motivo que leva você a tomar uma ação. É olhar para eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas o que Deus projetou para mim é aquilo lá. Então qual é a ação que eu vou tomar? A partir de hoje eu vou andar. Não é para a direita nem para a esquerda. Eu vou andar na direção. Eu vou conquistar. Caminha, se mova. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente vive pela fé. Paulo vai dizer assim, que se nós, como cristãos, esperarmos em Cristo só para esta vida, nós vamos ser os mais miseráveis de todos os homens. Pela fé nós entregamos a nossa vida a Cristo. Pela fé nós fomos lá e descemos as águas batimais. Pela fé recebemos dom de Deus. Pela fé nós viemos aqui cultuar, adorar a Deus. Pela fé a gente acredita que um dia Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja. Pela fé eu acredito que nós fazemos parte da igreja do arrebatamento. Que a qualquer momento Jesus vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, eu vou viver como Paulo disse. Se for para me viver nessa carne e não glorificar a Deus, é melhor morrer. Mas se for nessa carne eu conseguir glorificar a Deus, eu continuo sofrendo. Sabe por quê? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Eu vou caminhando, eu vou adorando, eu vou glorificando a Deus. Eu vou acreditando, eu vou passando por cima dos obstáculos, das barreiras que surgem. Eu vou avançando, eu vou passando por cima. A enfermidade eu passo por ela, as portas fechadas eu passo por ela, as perdas que nós temos a gente passa por ela. A gente vai perder, a gente vai sofrer. Vai ter momento que você vai cair, você vai se arrastar. Vai ter momento que você vai estar todo arrebentado. Alguém vai olhar para você, já era, vai morrer, não vai ter jeito. Mas faça como a minha irmã que testemunhou aqui. Ela sempre acreditou, eu vou continuar viva. Deus tem um projeto. Deus tem um plano na minha vida. Eu vou viver o propósito de Deus. Eu vou viver isso. Não esteja num ambiente como esse e acha que é só você veio aqui, vai acabar o culto e vai voltar para cá da mesma maneira. Não, Deus está trabalhando aqui, eu estou profetizando. Deus está visitando famílias aqui. Recebe o abraço de Deus agora.
Eu estou pregando o que eu vivo. Eu estou pregando o que eu tenho profetizado e visto. Deus fazer coisas tremendas. Quantas pessoas esses dias encontrei com um menino numa praça, num lugar inusitado. E ele falou, você lembra daquele dia? Eu falei, não lembro. Ele falou, pois é, eu contei para você uma situação. Que eu estava desempregado, que eu tinha sido mandado embora. A empresa estava passando por um processo difícil. Redução de custo. Meu salário era um salário alto. Porque eu já tinha um tempo grande de empresa. Fui mandado embora. Eu falei, rapaz, eu não lembro disso não. Eu falei, mas eu lembro que você fez. Isso já vai fazer mais de 10 anos. Quando eu estava contando para você, você olhou para mim e falou, você tem fé e acredita no que Deus faz? Ele falou para mim, eu acredito. Depois eu fui lembrando, falei, dobra o joelho aqui agora. Coloquei a mão na cabeça dele e falei assim, Deus é poderoso. Deus, escute isso aqui, para te abrir uma porta maior do que aquela. Mas Deus também é poderoso para abrir essa porta que fechou e você voltar para dentro da empresa. Eu nem lembrava disso, irmão. Ele falou, pois é, passou 10 dias, o telefone da empresa tocou, eu voltei para a mesma empresa. Agora, o que aconteceu foi algo sobrenatural. Eu saí ganhando um salário e fui mandado embora, porque eles alegaram que o meu salário estava alto. Eu voltei para a mesma empresa, com uma promoção, ganhando mais do que eu ganhava. Eu falei, então você dá glória, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Ele faz coisas tremendas acontecer, irmãos. Eu trabalhei durante 17 anos nas Casas Bahia. E quando eu estava para sair de lá, um dia no centro de São Caetano, eu encontrei com uma missionária, amiga minha, mulher de Deus. Ela olhou para mim e falou, ixi, a porta fechou. Eu falei, misericórdia, missionária. Achei que você ia me dar uma notícia. Pois é, a porta fechou. Eu estou vendo a porta fechando, mas estou vendo um negócio tão esquisito que eu não estou entendendo nada. Eu falei, então entrega tudo. Ela falou, eu estou vendo uma porta aberta, atrás da porta fechada. Falei, que confusão é essa aí? Tem uma porta aberta, atrás da porta fechada. Agora o que está me deixando mais confusa é que a porta aberta está vindo para frente da porta fechada. E Deus acabou de me falar aqui, que antes que a porta feche, Deus vai te dar, você já vai estar numa porta aberta, antes daquela porta fechar. Falei, meu Deus do céu. Passou poucos meses, chegou a notícia, vai todo mundo ser mandado embora. Veio pandemia, veio todo aquele processo que os irmãos sabem. Momento difícil, né, irmão? Aquelas máscaras, né, irmão? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Aquela luta, todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo do meu setor terminou o emprego. Minha chefe me procurou e falou, é o seguinte, vai ser todo mundo desligado. Se você quiser aproveitar, como você falou que ia fazer uma cirurgia na garganta, faz agora. Dá tempo de você usar o seu convênio. Acelera o processo e vai para cima. Fui no médico e falei, pede todos os exames pré-operatórios, precisa operar urgente. Por quê? Porque eu vou ser mandado embora, eu vou perder o convênio, aí para começar tudo de novo, aquele processo todo. Aí o médico, usado lá por Deus, me ajudou, abençoou, antecipou tudo, fiz a cirurgia. Estava em casa, passando lá, me recuperando. Chegou a data da demissão. Todo mundo foi mandado embora. Adivinha quem não foi mandado embora, irmão? Estava com atestado, irmão. Só que antes de sair de lá, eu já sabia que eu ia sair, eu estava abrindo uma ótica. Precisar de óculos, irmão, me procure. Quero vender óculos para todo mundo aqui, viu, irmão? Essa igreja. Em nome de Jesus. Fazer um merchanzinho aqui. E aí, eu abri a ótica. Não podia ser mandado embora. Fiquei 3 meses trabalhando na minha ótica. E a porta aberta recebendo da empresa. Deus cumpriu o que falou ou não cumpriu? A porta aberta não veio para frente, irmão? Ela veio para frente, irmão. Eu quero te desafiar, em nome de Jesus. Deus vai trazer à existência o que não existe. Tudo já está criado por Deus. É só Ele liberar uma palavra. E haja uma porta aberta, a porta vai abrir. Que haja uma casa para a tua serva, para o teu servo. A casa chega. Deus faz coisas extraordinárias acontecer. É você tomar uma atitude hoje, de você ser protagonista da sua própria história, dizer, a partir de hoje,
Moabe nunca mais. A partir de hoje, eu vou tomar a decisão de ir na direção a um lugar que Deus preparou para a minha vida. A partir de hoje, eu vou viver novidade de vida em Cristo. Não para. A Bíblia vai nos dizer que Ruth toma essa decisão. E Ruth chega juntamente com Noemi, lá em Belém. E chegando ali, a Bíblia vai nos dizer que Ruth vai sair para colher espigas. E quando ela estava colhendo as espigas, alguém perguntou: quem é essa menina que está aí? Aí alguém falou: essa daí é a nora de Noemi. E um homem bondoso com o coração por nome Boaz pegou e falou: deixa cair algumas espigas para ela. Você crê que Deus vai preparar caminhos? Deus vai unir propósitos. Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho, para te conduzir a lugares que Ele já preparou para você. Ele vai conduzir, Ele vai preparar caminhos. Eu estou profetizando isso aqui, usando as escrituras. Era para você entender isso aqui. Deus vai pegar, vai levar você. Eu vejo Deus pegando você pela mão aqui hoje e te conduzindo. Você sem entender nada e sendo levada, sendo levado. E Deus levando você, dizendo: eu estou te levando. Eu vou te conduzir a águas tranquilas. Eu vou te levar a pastos verdejantes. Eu já preparei uma mesa na presença dos teus adversários. Não peça para que eles morram, porque todos eles têm que permanecer vivos, porque eles ainda vão glorificar a Deus pela vitória que Deus vai te entregar. O Espírito de Deus nessa manhã te toma pela tua mão direita e te diz: eu caminho com você nessa terra. Eu te levo a viver algo extraordinário na minha presença. Olha a minha presença que invade a tua alma agora. Olha essa alegria do céu que está invadindo o teu coração, arrancando toda a tristeza, porque a unção do Senhor, ela quebra jugo, a unção do Senhor quebra cadeia. Eu estou escutando barulho de espada aqui hoje, de correntes sendo quebrada, de algemas sendo destruídas, e Deus está falando no meu coração: eu vou levá-los ao lugar extraordinário da minha presença. Meu Deus do céu. Aleluia. É uma atitude que se toma, é a coragem de se mover, dizer: eu não vou permanecer aqui, eu vou me mover pela fé. É pela fé. A fé não é uma certeza exata, não, irmãos. A gente que caminha e vive pela fé, você vai passar cada apuro, cada aperto. Vai ter hora que a bênção vai chegar aos 49 do segundo tempo. Mas ela chega, fica tranquilo. Ele chega, o corvo chega, na hora ele chega lá para trazer a carne. Mas você não vai ter, quem vive pela fé, tem hora que diz: rapaz, por que para mim é difícil? Porque você vive pela fé. Ah, mas parece que para alguém é mais fácil. É porque o que Deus tem na tua vida não é o que tem na vida dele. O negócio com você vai ser mais estreito. O relacionamento com Deus quer mais intimidade, mais comunhão. Deus quer te trazer para mais perto. Tem hora que você está dentro da sua casa. Eu lembro de uma oportunidade que a minha esposa resolveu me acompanhar. Tadinha, ela não aguentou o rojão.
Tinha só umas 20 agendas, nos 20 dias só para pregar. Em várias cidades, rodamos Minas Gerais, quase de um lado para o outro. Foram quase 3.000 quilômetros rodados em cerca de 20 dias. Vai de um lado, vai para o outro, dorme no canto, dorme no outro, vai para um lado, vai para o outro. Aí chegou um dia, quando estava chegando, nós saímos na última viagem, nós saímos lá da zona da mata e viemos para a região sul de Minas. E ela olhou assim, o olho fundo, cansada, tadinha. Olhou e falou assim: eu não aguento essa vida. Como é que você aguenta isso? Parece que não acontece nada, parece que está tudo tranquilo. Você prega no dia, prega no outro, prega no outro, prega no outro, acorda, parece que está tudo normal. Aquele povo daquela cidade ficou, e eu fui numa cidade que eu preguei uma semana, e o povo da cidade, uma cidade do interior, chamada Senador Firmino, é cidade abençoada. Cheguei lá, os irmãos da cidade, eles começaram a me acompanhar de um lugar para o outro, não tinha nem como repetir uma mensagem, pastor. Todo dia ele estava, irmão, foi pregar uma semana toda, tinha que pregar todo dia uma mensagem nova. Aí um dia a pastora falou, olhou para mim e falou: rapaz, como é que você pregou uma semana? Eu contei, você pregou 10 mensagens diferentes, em uma semana, final de semana pregou 3 vezes, e a gente acompanhando, você está aí. Falei: não é fácil não, irmão, só Jesus, viu? É a graça, é a bondade, a misericórdia. Mas deixa eu te falar um negócio, por que eu estou te contando isso? Ela é minha ajudadora. Mas o negócio que Deus tem comigo não é a mesma coisa. Está do meu lado, mas não é a mesma coisa. Não é, a chamada não é a mesma. Deus colocou ela ali para ser uma bênção, para me suportar, para me fazer a obra de Deus. Deus coloca alguém do seu lado para isso. Eu estou falando de esposa, agora você imagine, irmãos. Você imagine. Você comparar a sua chamada com alguém que não é nem da sua família. Deus tem um negócio com cada um de uma forma. Para alguns o negócio vai ser mais arrochado mesmo, o negócio vai apertar. Porém, irmão, você vai viver coisas que muita gente não vive. O aperto vai ser grande, mas você vai viver coisas assim também, pela fé, que você vai falar, você contar para alguém fala: não acredito. Não, você vai viver. Quantas vezes eu me recordo de uma das viagens que eu ia fazer para Minas, reformando a casa, sem dinheiro, falei para a mulher, liguei para o meu pai, falei: pai, esse ano não vai dar para mim viajar, para ver o senhor nas férias. Tem um negócio de dar uma arrochada, é para todo mundo, irmão, não é só você não. Aperta para todo mundo. Tinha contratado um pedreiro, já tinha comprado material. O dinheiro das férias, 80% do dinheiro das férias, era para pagar o pedreiro. Tudo certo, não ia ter viagem. Mas sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus falou no meu coração, pela madrugada orando: pode viajar, meu filho. Vou me revelar como teu provedor. Falei: Jesus. Falei para a mulher: nós vamos viajar. O sorriso abriu de novo, né? Eita, todo mundo, menino feliz, todo mundo alegre. Vamos viajar. Sem dinheiro, né, irmão? Pela fé. Eita, você ri, né, irmão? Pela fé. Tinha 6.000 para pagar para o pedreiro. Vamos pegar e vamos viajar. Entramos no carro. Tinha uma agenda programada nas férias, uma cidade chamada São Tomás de Aquino. Eu ia para uma cidade, aproveitei, viajamos. Cheguei nessa cidade, meu pai falou: ô filho, tem uma pastora aqui, que ela acompanha você em rede social, não sei nem muito bem o que é isso, meu pai não tem. E ela falou: que o sonho que você vai atender ela. Vá pelo menos um dia lá. Falei: pai, eu já vou avisar para o senhor, eu estou de férias. Eu vou colocar o chinelo, a bermuda, a camisa do São Paulo, para a glória de Deus. E hoje é dia, viu, irmãos? Se prepara os corintianos. Hoje tem massagem. Eita, que eu aguenta. Salva esse vídeo aí, irmão. Não posso isso não, meu. Se acaba comigo. Pastor, acho que é do outro lado. Deus acabou de me revelar. Aí eu falei: eu vou atender essa agenda. Fui atender a agenda, irmão. Cheguei, preguei. Dali: pastor, ô pastor, falei do senhor para o meu pastor presidente. Você não quer ir lá na sede também, não? Eu falei: pai, eu não falei para o senhor que isso ia acontecer? E o bom, irmãos, que lá tudo Assembleia de Deus conservadora.
Não tinha levado terno, não tinha levado gravata, não tinha levado nada. Comecei a pregar, irmão, para um canto e para o outro. Tum, 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 tum. No último dia, eu tinha ido numa cidade chamada Ubá, perto de Viçosa. Essa era uma agenda que estava feita. Preguei lá, levei os livros, na época eu vendia livro. Na prova você sai vendendo tudo, tá, irmão? Vende gravata, vende livro, trufa. Só Jesus, irmão. Ajuda os profetas quando eles vêm aqui na prova, irmão. Irmão, só Jesus, irmão. E era luta, irmão. Vendia livro, tinha os irmãos passar, só olhava assim, tchau, ia embora. Meu Jesus amado. Mas a irmã, essa pastora, falou: pastor, eu vi que você vendeu livro, por que você não trouxe aqui na igreja? Eu falei: não, pastora, porque não tinha combinado nada com a senhora e não acho legal isso aí. Eu sempre, quando eu levo, eu ligo para o pastor, tento entender como que a igreja trabalha. Se o pastor autorizar, tudo. Ah, tá. Fala o seguinte: que dia que você vai viajar? Tal dia. Você não quer vir mais uma vez aqui? Aí você traz os livros. Irmão, ela mandou no WhatsApp. E a base da igreja é tudo povo da roça mesmo, da zona rural mesmo, da roça mesmo. O povo da roça convocou todo mundo, da sede. Cheguei na igreja, tinha que ter tupido. Já falei: o que está acontecendo aqui hoje? Irmão, a pastora resolveu dar lugar, irmão. Soltou lá no grupo do WhatsApp, coloquei os livros, irmão. Eles compraram tudo, sabe o que é tudo? Levou tudo. Levantou lá uma oferta. E Deus falou comigo: não conta o dinheiro, guarda tudo. Eu falei: Jesus, eu preciso contar. Não conta, guarda. Eu só guardando. Fui em São Tomás de Aquino, chegou lá, os irmãos ainda me ajudaram. Coloquei tudo no envelope. Quando eu cheguei dentro de casa, cheguei em São Bernardo, coloquei o carro dentro da garagem, o Espírito de Deus falou: abre o envelope. Abri tudo e contei. Tinha R$6.000. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz a obra de Deus, se entrega, não é por ganância. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus cuida da gente, irmãos. A gente, como diz um pastor amigo meu, a gente não é feijão que caiu lá no quintal e brotou por um acaso, não. A gente tem um pai, pastora. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Você vai viver coisa extraordinária na presença de Deus. Eu quero orar pela tua vida, queridos. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração profética pela tua vida aqui. Se você quiser dar um passo de fé e vir até o altar, venha, porque Deus vai marcar vidas aqui hoje com milagre. Mas sai do teu lugar adorando, crendo. Aleluia. Aleluia. Se Orfa desistiu, Ruth foi até o final. Ruth vai casar-se com Boaz. Boaz vai gerar Obed. Obed vai gerar Jessé. Jessé vai gerar Davi. Davi vai gerar Salomão. E dessa descendência, irmão, vai nascer o nosso Salvador, o Messias. Jesus vai vir dessa descendência. É um ato de fé. Por causa da fé de uma mulher que acreditou. Por causa da fé de uma mulher que resolveu ser a protagonista da sua própria história. Que resolveu sair de Moabe, abandonar Moabe e caminhar pela fé na direção de Belém. A sua história foi mudada. As gerações futuras foram mudadas. Quando a gente lê na galeria dos heróis da fé, o nome de Ruth está lá. Quando a gente lê a genealogia de Cristo, o nome de Ruth faz parte da história. Por causa da fé,
alguém que abandona, alguém que para, a sua história termina ali. Mas eu estou pregando para uma igreja que está disposta a caminhar pela fé, a viver coisas extraordinárias, a viver algo novo na presença de Deus. Coloca a tua mão no coração, por favor. Eu não vou pedir para você olhar para ninguém. Você vai dizer para mim: Deus tem um projeto novo na minha vida. Deus tem um tempo novo para a tua vida. Dificuldades acontecem, lutas acontecem, todo mundo tem. Mas em tudo há um propósito. Tudo há um propósito. A gente não perde no tempo do homem. Se a gente perder, a gente perde no tempo de Deus. A gente não atribui nada que acontece na nossa vida ao diabo. A gente glorifica tudo a Deus. Foi Deus que permitiu. Foi tudo permissão dele. Se eu estou passando por isso, é porque é um propósito de Deus na minha vida. Deus quer me ensinar alguma coisa. Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus vai usar a tua vida lá na frente, quando você encontrar com alguém que está passando o mesmo processo que você está passando. E sabe o que você vai dizer para essa pessoa? Você vai dizer: Deus me deu vitória, eu já passei por uma situação assim. Você vai ter um testemunho de milagre para contar. Você vai ter uma experiência para contar que você teve com Deus. Você vai dizer: eu caminho pela fé. Espírito Santo de Deus, dá um abraço nesse filho teu, nessa filha tua agora. Visita, meu Pai, a vida do teu servo, da tua serva agora. Arranca toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda síndrome do pânico, toda crise de ansiedade. Pai, em nome de Jesus, enfermidade no corpo, nos ossos, na carne, no sangue, vai tocando agora, Pai. Pai, na autoridade do teu nome, nós repreendemos as enfermidades. Enfermidade, eu te ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, pega a tua bagagem e saia desse corpo agora. Meu Pai, começa a renovar vidas agora, Pai. Pai, aqueles que já são batizados com o Espírito Santo, seja renovado em línguas agora, em variedade de línguas agora. Aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, recebam o dom de línguas agora, recebam dons espirituais agora. Redeste a tua igreja de autoridade e de poder, para nós cumprirmos propósitos em tua presença. Há uma glória de Deus que desce sobre esta casa. Há uma nuvem de glória descendo sobre este ambiente. A casa está tomada pela presença de Deus. Abre a tua boca, glorifique a Deus. Abre a tua boca e receba a graça, a autoridade no céu. Meu Deus, adore, seja cheio da graça de Deus agora. Esse domingo não será só um domingo, será um domingo que vai ficar marcado na tua vida. Moabe nunca mais. Ele desce nesta casa para pelejar a tua peleja. Ele desce para guerrear as tuas guerras hoje. Graças a Deus. Abre a tua boca e libere adoração aos céus. Abre a tua boca e libere adoração a Deus agora. Por mais um minuto, adore, 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 adore a Deus. Há uma graça de Deus sendo derramada aqui. Há uma graça
graça de Deus sendo derramada aqui. Há uma graça de Deus sendo derramada aqui. Receba poder de Deus. Receba a graça de Deus agora. Receba a autoridade de Deus agora. Abra teu coração. Deus quer te levar a águas profundas nesta manhã. Deus quer te levar a águas profundas. Deus quer te dar experiências novas. Vá adorando, vá adorando, vá adorando. Vá guerreando. Enquanto você adora a Deus aqui, você clama aqui. Deus está visitando alguém dentro da tua casa. Deus está visitando a tua família. Deus está restaurando. Ibadashurimi kalamas. Ibarashunde kalamala masuya mandarabadashandarai. Receba a graça de Deus agora. Receba a graça de Deus agora. Ah, se você soubesse. Ah, se Deus abrisse a tua visão nesta hora, para você ver o que está acontecendo aqui. Testemunhos nós iremos contar. Haverá testemunhos de milagres. Por mais um minuto adore. Ramandona mandashina canchona mandama. Turamashi alahalabaracha. Deus está tocando no teu sangue. Deus está tocando na tua medula agora. Uricanto madabacanto madaché. Isso aqui é para quem é espiritual. O carnal natural não vai entender, mas quem é espiritual está mergulhando, está descendo, porque é manhã de milagre de Deus para a tua vida. Abraça esse crente que está do seu lado. Para nós terminarmos, libera uma palavra sobre a vida dele, sobre a vida dela. Abre a tua boca, seja um profeta de Deus. Libera uma palavra do céu para a vida dele, sobre a tua família. Se o seu filho estiver aqui, se o teu esposo, profetize para a tua casa. Que nós vamos viver um 2024 extraordinário. Ainda tem 6 meses ainda. Tem promessas que vão se cumprir este ano. Levanta a tua cabeça. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Não vai terminar assim este ano. Eu estou profetizando, não vai terminar assim. Não vai terminar como está. Eu sou Deus que muda a tua história. Sou Deus que muda o quadro, que alcanço, que toca onde a mão do homem não toca, que trabalho, que restauro. Eu vejo Deus colocando tudo no seu lugar. Ele manda calamaxandará. Levanta a tua cabeça, mulher. Eu te trouxe aqui hoje para dizer, continua caminhando, porque como fiz a vida de Ruth, vou fazer a tua também. Tu terás um testemunho para contar.